Bom dia, minhas colegas professoras, né? Eu fui convidado para conversar um pouquinho com vocês. Gostaria de estar aí presencialmente, porque a gente podia bater um papo legal, poderia ouvir perguntas pro lado de cá, né? Mas nosso horário não bateu. Eu não consegui um horário para vir aqui para a gente conversar nessa reunião. Tem um terremoto aqui agora. Nessa reunião que está ocorrendo. Então eu vim aqui para ter um papo, ou para contar algumas coisas interessantes, né? A minha formação é em matemática, eu sou formado em geografia também. Ó, tô falando, tá acontecendo um terremoto atrás do outro. Eu sou formado em geografia também, sou formado em matemática. E aí, às vezes, quando a gente imagina assim na formação do matemático, né? Que essa formação vem para você ter habilidades ou para resolver questões do ensino médio, do ensino superior. E isso parcialmente é verdade, mas a gente estuda também toda a formação básica da aprendizagem matemática das crianças, né? E é uma área que me interessou muito. O meu mestrado foi em educação matemática, foi em ensino de matemática que eu fiz o mestrado na USP. Então, qual foi essencialmente a minha linha de pesquisa? Eu trabalhei com professoras do ensino fundamental na cidade de Jundiaí. Eu dava aula, pela USP, a gente dava uma aula de capacitação na cidade de Jundiaí para professoras do município, da Secretaria de Educação de lá. E aí tinham vários professores e a minha área era trabalhar com matemática. A gente trabalhava com conteúdos de matemática, mas também trabalhava com conceitos, né? E acho que foi bem legal, foram 3 anos assim, aí eu desenvolvi o mestrado nesta área. E aí uma das questões essenciais que a gente percebeu na dissertação de mestrado, na pesquisa, era como era importante a concepção que os professores têm sobre a matemática e como isso reflete nos alunos. Então, o professor, e estou falando de nós, o professor que acredita que a matemática ela é criada socialmente pelas necessidades do mundo, pela tecnologia, as necessidades, tem uma concepção e ele vai refletir isso no ensino. E o professor que acredita que a matemática já existe, a matemática, esse conhecimento matemático, toda essa matemática da natureza está lá, e só cabe a nós ir buscar esse conhecimento e trazê-lo, também tem uma concepção bastante interessante, e ele também reflete isso no ensino. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho a filosofia da matemática e a filosofia da educação matemática, né? Vamos falar um pouquinho de grandes autores hoje nessa área de educação matemática, né? É um destaque fantástico para o Biratan D'Ambrosio, né? Um pesquisador que vem na linha de Piaget, não, desculpa, que vem na linha de Paulo Freire, né? Paulo Freire e o Biratan D'Ambrosio se conheceram. Você consegue encontrar um vídeo no YouTube muito antigo dos dois conversando, muito legal, né? Mas o Biratan ele cria uma área de conhecimento muito bonita chamada etnomatemática. Toda a matemática que a gente ensina no ensino médio, você lembra dessa história de logaritmo, matrizes, seno e cosseno, né? Lembra dessas coisas lindas? Eu adoro. Lembra dessas coisas? Pois bem, essa matemática é uma matemática europeia. Esse conhecimento foi criado na Europa, historicamente, vem no Brasil e é colocado aqui como um conhecimento importante para a tecnologia. E é verdade, ele auxilia realmente nas construções de placas de computadores, na construção de edifício, na elaboração de mecanismos mesmo de cirurgias, etc. Mas além dessa matemática, existe uma outra. A matemática do trabalhador comum, a matemática do indígena, a matemática de comunidades quilombolas. Quando você compra, por exemplo, um trançado, uma cesta trançada de um indígena, aquilo é matemática. Tem que ter conhecimento de retas paralelas, de retas perpendiculares. Então tem todo um conhecimento em cima daquilo, né? De construções de tapetes, né? De comunidades quilombolas que faziam a purunga, por exemplo, de barro para água, né? Lá em Apiaí era comum isso. A purunga de 3 pontas, de 3 pés, bem legal. E esse conhecimento, eu necessitava que ali coubesse exatamente 1 ou 2 litros de água. Então, mesmo que o formato mudasse, eu tinha que ter um volume. Isso é etnomatemática, a matemática de algumas culturas.
A matemática do pedreiro da sua casa, que vai medir a parede, saber quanto que ele tem que calcular de argamassa, de massa para poder rebocar. Tem toda uma matemática, de todas as culturas tem isso. Então, essa matemática é uma matemática que é desprezada pela escola, é desprezada muitas vezes pela academia. E o Biratan Ambrosio traz essa informação. Vamos lembrar dessa matemática. E quando ele traz isso, ele está em acordo, né? Tá de acordo com as ideias de Paulo Freire, quando diz que quando a gente vai ensinar matemática para as nossas crianças, é muito importante que a gente saiba que eles não são desprovidas de todo conhecimento. Eles já vêm de casa com conhecimento matemático muito legal. Ele sabe atravessar a rua, e para atravessar a rua e não ser atropelado, ele já fez um cálculo mental. E se ele ainda está muito pequenininho e não sabe atravessar a rua, ele sabe a necessidade, por exemplo, de subir uma escada e a altura que ele fica, de que degrau que ele pode pular sem se machucar. Então, se eu tenho figurinhas, quantas figurinhas eu tenho? Sumiram minhas figurinhas daqui. Né? Então, tem todo um conhecimento que a criança já traz e que nós, professores, se conseguirmos aproveitar esse conhecimento para partir daí, levá-los à elaboração mais complexa da matemática, a gente teria uma vantagem muito grande para a aprendizagem deles. Né? Outros autores, a gente poderia falar muito tempo aqui, mas não tenho tanto tempo. Outros autores que a gente pode falar, vamos ver aqui alguns livros que eu trouxe para vocês, da Katia Smoley e da Maria Diniz, Ler, Escrever e Resolver Problemas. Aqui ele fala muito do letramento matemático. Veja, quando a gente está ensinando matemática para as crianças, a gente não está pensando, hoje está ensinando matemática para as crianças, a gente não está pensando que a matemática tem que ser dissociada da alfabetização. A matemática vem junto com a alfabetização. A leitura e o conhecimento matemático crescem juntos. O que é esse conceito de letramento matemático? É quando a criança começa a adquirir essa capacidade, essa habilidade de trabalhar com as ferramentas que a matemática lhe proporciona, né? Consegue agir sobre elas, né? Agir sobre os conhecimentos matemáticos. Então é bastante interessante isso, né? A Camille aqui, por exemplo, também Constance Camille, bastante legal esse livro dela. Aqui ela traz ideias que ela usou para ensino de matemática para crianças. E ela é altamente piagetiana, né? Ela é muito mais piagetiana do que Freire, do que Paulo Freire. Mas é muito legal esse conceito, né? Conceito de construções e desconstruções como forma de aprendizagem. Quando a gente compreende realmente a proposta de Piaget, a ideia de Piaget sobre as construções mentais da ideia, dos conflitos que tem que fazer, das destruições e das construções, é muito legal. E eu acho que as teorias se complementam, né? Elas se complementam. Quando eu estava falando para vocês, por exemplo, que a criança já traz, vocês conhecem aquele livro super antigo, Na Vida 10, na Escola 0? Esse livro aqui é bem antigo, hein? Esse livro aqui conta a história de crianças que nos semáforos vendiam coisas e faziam operações de subtração muito rápido. Assim, alguém comprava deles em dinheiro e eles tinham que fazer o troco muito rápido antes que abrisse o semáforo. Eles sabiam fazer perfeitamente as subtrações. Ou a pessoa te dava uma nota, naquela época não eram reais, mas que fossem 20 reais, e ele tinha que tirar dali 12 reais. A subtração saía, ele já te devolvia os 8, perfeito. Só que essas crianças, quando estavam na escola, tiravam 0 nas operações de subtração. Eles não se sistematizavam, por isso vinha a ideia Na Vida 10, na Escola 0. Né? Os professores da época davam a matemática tradicional, a matemática estruturada, e não traziam esse conhecimento de casa para eles, ou que eles já tinham para cá. Não aproveitavam dessa partida. E esse é um livro interessante. Estou com o livro do Ambrosio aqui, o Biratan. Como eu falei para vocês, eu tenho um prazer imenso de ter sido aluno do Biratan Ambrosio. O professor Biratan foi meu professor numa disciplina chamada História da Matemática. Fantástico, eu babava nas aulas dele, né? Porque ele tem assim uma humanidade,
um carisma incrível, incrível. Tudo que ele passou de crítica dos matemáticos puros, né? Tem uma guerra muito legal, se um dia vocês quiserem saber a história de como funcionam as matemáticas lá nos níveis mais altos das pesquisas, eu tenho umas histórias bem legais aí que eu sei, né? Vocês já ouviram falar no Malbataan? Malbataan. O Malbataan, ele escreveu um livro chamado O Homem que Calculava. E esse livro vendeu no mundo inteiro. Já passou da 80ª edição. Tem mais de 80 edições no Brasil. Fora do Brasil, ele foi publicado em inúmeros países. Né? Mais de 50 países traduziram esse livro. E esse Malbataan é um brasileiro. Um professor de matemática brasileiro, que escreveu o livro O Homem que Calculava. O nome dele é Melo e Souza. Viveu no Rio de Janeiro. E além desse livro super famoso que o Homem Calculava, ele tinha outros livros, como por exemplo, de didática da matemática. Olha a raridade que eu tenho aqui nas minhas mãos, sem capa, judiação, Diabruras da Matemática, né? Que eu sou apaixonado pelas histórias dele aqui, dele, né? Olha esse aqui, ó, Antologia da Matemática, de Malbataan, né? Melo e Souza. E tem, obviamente, o Homem que Calculava. Mas essa história também serve para falar um pouquinho para vocês, gente, de um outro livro que eu escrevi. Eu fui convidado pela editora Senac para fazer um livro, né? E o livro é Metodologia de Ensino de Matemática. Esse livro tem para vender em PDF, etc. Acho que pela Amazon. Como eu sou contratado pela editora Senac para fazer o livro, eu não tenho o livro, né? Na verdade, eu tinha 4 exemplares, dei um deles para a professora Rosário. Né? Rosário tem um livro que eu dei para ela de presente, autografado. Mas foi um trabalho bastante árduo para eu trazer esse conhecimento da matemática, que se deve trabalhar com professoras dos anos iniciais, né? Para cá. Mas foi um trabalho bem legal, gente, bem legal mesmo. Por isso que a gente fala que tem até... gosta muito desse assunto, né? O capítulo 1 fala da matemática nos anos iniciais, capítulo 2, história dos conceitos da matemática. Sabe, quando a gente usa a história para mostrar para as crianças como essa matemática vem, não a história de grandes homens apenas, mas a história dos conhecimentos, das necessidades que geraram os conceitos da matemática, né? Por exemplo, o sistema de numeração. Então, até a gente chegar no sistema indo-arábico, ou até a gente chegar no sistema, o sistema que a gente conhece que são os algarismos romanos, antes deles, os algarismos egípcios e tudo mais, é muito legal, acho que do ponto de vista histórico, a gente jogar isso para as crianças, e eu acredito que muitos aí já fizeram isso em alguns projetos, é muito legal mesmo, né? Depois falamos aqui dos números e as operações, ideias de como fazer operações matemáticas, aí alguns clássicos e outros não tão clássicos, né? Depois estratégias algébricas para resolver problemas. Por quê? Porque uma das coisas essenciais, né, que a gente tem que pensar é ensino de matemática através da resolução de problemas. Isso está dentro dos princípios das metodologias ativas atuais. Metodologia ativa no conceito de que o protagonista é o aluno e não nós, né? Nós professores. É ele quem vai criar seu conhecimento e, portanto, a gente é o orientador desse conhecimento. E quando a gente faz isso através do ensino de matemática com resolução de problemas, a gente permite com que ele ou eles, em grupo, desenvolvam capacidade de resolver problemas do ponto de vista matemático. Mas também de outras formas. Aqui, como eu falei para você, no livro da Constance Camille, os alunos resolviam problemas fazendo desenho. Eles tinham um problema lá de uma festa, de quanto de salgadinhos que eles tinham que comprar para uma festa e tudo mais, e eles desenhavam assim os salgadinhos, desenhavam o que precisava da festa, os sapatinhos e tudo mais que as crianças iam ganhar. Era uma forma que ela tinha. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente está propondo a resolução de problemas para os anos iniciais, não tem uma única resposta. Não é determinístico necessariamente a solução do problema de matemática. Ela tem muitas outras questões que eu posso fazer. Eu até tenho um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar no vídeo para vocês.
Olha esse exemplo, né? Eu ensino, eu dou ideias, né, de como a gente criar pensamento algébrico para resolver problemas. E olha esse aqui, que são as sequências de padronizações. Dá para enxergar? Dá para enxergar aí? Então, o que deu? Ó? Sequências de padronizações, né? Eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrado com triângulo do lado superior direito. O segundo quadrado com triângulo do lado inferior direito. O terceiro quadrado com triângulo do lado inferior esquerdo. E qual seria o próximo quadrado? Veja, aqui a gente vai desenvolver na criança o conceito de sequência. Mas mais legal de tudo é que não tem única resposta. Quando nós, professores, criamos isso, a gente imagina, a próxima resposta é o triângulo está caminhando para cá, para cá, para cá e vai vir uma resposta aqui. E é verdade, essa pode ser uma resposta. Mas se o grupo de crianças cria outras respostas, às vezes está perfeito. Olha aqui, a resposta expectativa era essa. Mas essa aqui está correto, porque essa aqui é um jogo, um game que as crianças encontram na internet. Onde ele vai preenchendo os triangulinhos e quando ele chega no último, ele completa o jogo inteiro, então ele aparece com uma peça com o jogo todo. E às vezes essa peça com o jogo pode ser substituída por uma peça maior. É como a nota, por exemplo, de R$5. 5 moedas de R$1 são substituídas por uma nota de R$5. 3 peças do jogo são substituídas por essa. Então, tem inúmeras soluções que a gente pode trabalhar com isso, né? Comparação de igualdades e proporcionalidades, né? A balança faz muito essa possibilidade de comparar igualdade, proporcionalidade e tudo mais. Outra questão que eu gostaria de convidar os colegas a refletir, claro, o sistema monetário e tudo mais, mas é sobre a geometria. Não abandonem a geometria, meus queridos colegas, não abandonem. Nós estamos em momentos que às vezes parece que a geometria deixa de ter importância e isso não é verdade. Nas avaliações que a gente tem aí da PISA, por exemplo, ou avaliações que vêm do governo, ou para nós, que eu no ensino médio, os Enems da vida, a geometria está muito presente. Está muito presente, a gente não pode perder. E dá para fazer tanta coisa com geometria, né? Você conhece o joguinho do bingo da geometria? Que as crianças têm um quadro e tem várias figuras geométricas. E aí quando é sorteada uma peça do bingo, vem o nome da figura, trapézio. Eles têm que encontrar o trapézio lá. Né? Triângulo, equilátero, tem que encontrar o triângulo lá. É um joguinho interessante esse, né? E aí quando eu falo de joguinho, eu falo de gamificação. A gamificação tem estratégias fantásticas que motivam as crianças a buscar soluções de problemas da matemática. A gamificação ela contribui na motivação, ainda que seja repetitivo. Porque existem críticas em cima da gamificação, mas a gamificação é uma busca ou uma volta do behaviorismo. Skinner, né? Os exercícios de fixação, mas quando a gente fazia isso, a gente fazia sem motivação para a criança, sem um significado para ela, né? Agora, com a gamificação, a gente consegue dar significado, e quando você repete, você cria habilidades. Quais as propostas que a gente tem da BNCC? Desenvolver nas crianças habilidades e competências, matemáticas, e as competências vêm muito, na maioria das vezes, depois das habilidades. Portanto, a repetição pode sim ser eficiente, mas a repetição com significado ou motivada por gamificação, né? Bom, eu acho que eu falei bastante aqui, falei de história da matemática, falei de gamificação, que era importante. Um ponto que é legal a gente pensar é sobre a avaliação. Professoras, a avaliação é um ponto fundamental para nós. A avaliação é extremamente necessária. Seja a avaliação diagnóstica, que vem antes de tudo para saber como é que essas crianças estão de conhecimento, seja a avaliação formativa, que ela é periódica, né? Pode a avaliação cumulativa, né? Que eu posso fazer através de provas também, por que não? Né? Então eu tenho todo um processo de avaliações que é muito legal, não dá tempo de a gente falar tudo aqui, mas que são muito importantes no conceito de ensino-aprendizagem. A avaliação das crianças é a nossa avaliação. Nós nos autoavaliarmos para que a cada ano a gente seja melhor nesse apaixonante mundo que é o da pedagogia ou da
didática ou do ensino e na minha área do ensino da matemática, né? Gente, eu falei demais, me desculpe se eu me perdi, se eu voei, se eu divaguei, mas eu queria falar tanta coisa que a gente não consegue falar, né? Mas tomara que eu tenha ajudado um pouquinho as colegas que estão aí, tá bom? Então, a gente se encontra aí pelos corredores da escola, né? Lembrando, importante que um recado muito importante para a professora Ana Paula, cuida bem do Léo, tá? O Léo tem que ser bem cuidado pela professora Ana Paula, são quase 2 horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo e o Léo tá aqui, acordado, ouvindo tudo, tá? Tá certo. Até mais, obrigado, valeu, um abraço para todo mundo aí.